Bom dia, queridos. Que a paz do Senhor invada a sua casa, sua vida, tudo que você chama de seu. Amém? É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, entendendo que muitos de vocês é que têm que ensinar a gente, que é mais jovem. E eu estou aqui tendo o privilégio de compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo para mulheres e homens cheios de sabedoria, cheios de experiência. Então, é um privilégio para mim. É uma honra estar servindo vocês naquilo que Deus tem feito. E desde ontem, deixa eu beber uma água, gente, que eu estou com uma alergia, tem uma cortina lá em casa que eu falei para a menina hoje, por favor, lava essa cortina que eu acho que está ativando minha alergia, que eu estava tossindo pra caramba. Deixa eu beber uma aguinha. Tem uma canção que desde ontem está no meu coração e eu não sei se vocês conhecem, mas de repente se a gente pudesse, a gente poderia cantá-la mais tarde, depois da palavra. E eu creio que foi o Espírito Santo que trouxe ao meu coração essa canção. E não sei se você conhece, ela é assim: não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu à luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que venceram. Ouvirei dos cegos que ainda enxergam, esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde para sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde, não é tarde para se sonhar. Não é tarde, não. Se você chegou aqui hoje pensando que você já viveu tanto, já fez tanta coisa, já está cansado, já está podendo aposentar a sua vida, não o seu trabalho, mas a sua vida, saiba que não é tarde para se sonhar. Deus tem um sonho para você, independente da sua faixa etária. Deus tem um sonho para você, independente da sua experiência de vida, da sua caminhada, da sua jornada, do que você já chorou, já sorriu, já construiu. Deus ainda tem sonhos para você. Amém? Quando a Alcione me convidou para estar aqui, trazendo a palavra para vocês esse dia. Paulo, a gente consegue cantar essa canção no final? Então tá bem. Paulo é um precioso. Tirei foto dele e mandei lá no time de preciosas. Olha, gente, estou com um precioso aqui na minha frente, servindo o reino com todo amor. Glória a Deus, Paulo, pela sua vida. E quando a Alcione falou comigo acerca dessa palavra, eu perguntei para ela: Alcione, quais são as necessidades? Não foi? Foi para você ou foi para Jaque? Foi para você. Quais são as necessidades hoje do Ministério Melhor Idade? Qual é a necessidade do idoso? Qual é a necessidade daquele que já construiu tantas coisas? E aí uma das coisas que ela me disse... Vocês estavam juntas? Glória a Deus. Glória a Deus.
As duas estavam conversando quando eu perguntei para a Alcione qual era a necessidade. E aí chegou uma irmã, se você não ouviu aí de trás, chegou uma irmã, entregou um livro e elas me disseram a abordagem de hoje. E Deus tocou muito ao meu coração acerca de uma palavra que está em Salmos 145, e vocês já vão saber o tema dessa manhã. Salmos 145, no versículo 4. Eu não sei se você costuma fazer isso. Se você gosta de pegar os versículos, escrever, colocar em algum lugar, ou na porta do armário, no espelho do banheiro. Mulher gosta de fazer isso, né, gente? Mulher gosta de grifar, de pegar a Bíblia. Os homens são mais práticos, né, homens? Os homens são mais práticos, não gostam de ficar enfeitando muito, colocando muito post-it, não. Né? Eles gostam de guardar mais aqui na mente, de repente escrever alguma coisa, mas eles são mais práticos. A gente que gosta de enfeitar mais, né? Mas se você é desses que gosta de marcar, de destacar um versículo na sua Bíblia, se você tem que destacar um versículo, um deles é esse. Salmos 145, versículo 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Eu quero compartilhar com vocês hoje a necessidade de nós construirmos um legado de glória. Independente de onde você esteja na sua vida, independente do que você já viveu ou construiu, Deus deseja realizar na sua vida obras grandiosas para que você deixe um legado de glória nessa terra. Sabe, a história de uma pessoa é formada, dentre outras coisas, tá? Pelo seu DNA, certo? Você nasceu e você carrega as características do seu pai, da sua mãe. Você também carrega as características do lugar onde você morou quando você era criança, da sua cultura. Se você viveu a vida inteira no Brasil, você carrega muito forte uma cultura brasileira. Mas aquele que viveu lá no Japão, por exemplo, ou nos Estados Unidos, carrega dentro de si uma bagagem cultural muito grande, que é relativa, que é relacionada àquele país. Mas também, num contexto social, nós somos construídos também por situações que nos acontecem, certo? Circunstâncias, desertos, choros, desafios, também as alegrias, as conquistas. E nós somos construídos, a nossa identidade é formada principalmente pela influência de outras pessoas. Todos nós fomos influenciados por homens e mulheres que deixaram marcas na nossa vida. Marcas positivas ou negativas. E isso foi formando, isso foi construindo quem você é hoje. Tudo que você viveu e o conjunto das coisas que foram deixadas por outras pessoas na sua vida, isso é você. Construiu você. Exemplo, os seus pais deixaram marcas na sua vida. Os seus avós, os seus tios. Tudo que você veio construindo depende também de pessoas. Todos nós fomos influenciados por algo que alguém começou. Concorda? Quem aqui é crente desde o berço? Levanta assim a mão. Ou então desde criança, desde muito jovem. Pois é.
Você conhece a Escola Bíblica Dominical? Já ouviu falar? Escola Bíblica Dominical. Que era nas igrejas um tempo onde se estudava a Bíblia. Exclusivamente. Normalmente era 9 horas da manhã do domingo. Hoje existe isso em muitas igrejas, mas nem todas as igrejas utilizam o nome Escola Bíblica Dominical. Aqui na igreja é o quê? Escola Ministerial. Certo? Mas alguém precisou começar a Escola Bíblica Dominical. Alguém fundou, alguém criou, alguém imaginou, precisamos estudar a Bíblia. Então nós vamos fundar um curso, criar um treinamento em todas as igrejas. E você provavelmente está aqui, se você conhece, você já foi impactado por algo que alguém fez na Escola Bíblica Dominical. Quem aqui é da época do debate bíblico? Gente, eu sou dessa época. Debate bíblico, 1, 2, 3. Desembanhar a espada, 1, 2, 3. E aí a gente fazia gincana bíblica quando a gente era criança, quando a gente era jovem, assim, jovenzinho, para saber quem achava o livro primeiro. Debate bíblico, gincana. Alguém começou isso. Outra coisa, as células. As células, a gente pode trazer aqui mais para o nosso tempo, mas alguém começou a célula. Aliás, se você não faz parte de uma célula, você precisa estar aliançado numa célula. Porque ali tem cuidado, ali tem consolo, ali tem sempre alguém para te dar uma palavra, para fazer uma oração por você, para caminhar junto com você. Mas alguém começou a célula. Você foi influenciado diretamente por coisas que alguém começou. Quer saber outra coisa? A harpa cristã, agora vindo para a área de adoração, harpa cristã, cantor cristão. Quem conhece, gente? Sou só eu? Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus. Santo, 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 Deus onipotente. Sou filha de pastor, gente. De igreja batista. Eu sei tudo isso de cor e salteado. Porque isso deixou um legado em mim. Isso deixou uma marca em mim. Alguém teve a iniciativa de reunir os hinos, de reunir cânticos. Mais pra frente, a gente começou a ver os corinhos ou corinhos, que a gente nunca sabe se é corinho ou corinho, que começaram a vir nas igrejas. Eram outros cânticos. Depois, na década de 90, essa questão da adoração, né, deu lugar à adoração extravagante, com David Keelan, Cirilo e outros nomes que marcaram. Depois, a gente chegou na época dos cânticos espontâneos, lá com Ana Paula Valadão, e a gente conheceu uma nova forma de adorar a Deus, legados que foram deixados na nossa vida. Hoje a gente vive numa época de worship, né? Hoje a gente repete a mesma letra, às vezes o mesmo refrão, tantas vezes, e está ali a época do worship, gente. Cada época tem o seu valor, cada época tem a sua importância, mas qualquer coisa que você tenha vivido foi começada, foi iniciada por alguém. Alguém teve que começar isso. Em termos de educação, você lembra quem foi que te alfabetizou? A sua professora de escola? Você lembra a sua professora de escola quando você era pequenininho? Eu lembro, a tia Cláudia para mim era tudo na minha vida. Era a tia Cláudia, eu achava ela era linda. Ela era muito bonita, ela cuidava da gente, ela é a professora mais atenciosa. Legado que ela deixou na minha vida, um legado de glória, um legado de atenção, de cuidado, legado do ensino, marcas deixadas por alguém. Só que nós temos 2 tipos de legado. Nós temos o legado de glória e o legado de fracasso. Ambos são formados dia após dia. Um menino que viu seu pai tendo problemas com álcool a vida inteira, que se tornou depois alguém fruto daquele meio.
Se ele viu o pai dele tendo problemas com vícios, o irmão também, e a família inteira, a tendência é que ele também reproduza o mesmo comportamento, porque foi aquilo que ele foi ensinado. Um homem que é violento, provavelmente, ele também absorveu ações de agressividade, comportamentos de agressividade durante a sua vida. Por isso, hoje, ele é violento. Nós absorvemos os comportamentos das pessoas que estão à nossa volta. Até hoje. Não só na época de jovem, mas nós até hoje somos esponjinhas. Nós somos, dizem, né, os master coaches por aí, que nós somos o resultado das 5 pessoas que caminham com a gente. Porque nós absorvemos os comportamentos. Mas um legado de fracasso também é exemplificado por alguém que na igreja é consagrado, na igreja é espiritual, mas em casa é uma outra pessoa, mas no trânsito usa de xingamentos, mas no trabalho burla sistemas para se beneficiar nos impostos, mas com as pessoas é uma pessoa totalmente diferente, sem valores. Você, por onde você vai, você pode ir construindo um legado de glória ou de fracasso. Mas eu queria dizer para você como se construir um legado de glória. Como se constrói um legado de glória? São 3, 4 passos para se construir um legado de glória. O primeiro passo é: um legado de glória se constrói com autorresponsabilidade. Você provavelmente já ouviu essa palavra várias vezes. Ainda mais se você é conectado. Gente, eu tenho uma mãe de 72 anos. E ela é super conectada. Ela tem o Instagram dela, ela tem os seguidores, e ela tem as pessoas que ela segue. Aí ela fica falando assim: filha, você estava em tal lugar. Falei, nossa, mas como é que você sabe? Falei, não, eu vejo no Instagram, né? Eu vejo seus stories, porque é muito mais fácil saber onde você está pelos stories do que pelo grupo da família, porque você não fala cada passo seu no grupo da família, né? Mas nos stories você fala. Então é mais fácil eu ir lá para os stories. Falei, tá certo, mãe, vai lá. Aí ela para mim: Mariana, Jaqueline Hayashi veio aqui na Conferência Revolucionárias, né? Ela falou isso. O marido dela vai fazer isso, vai dar um curso, vai ser... Falei, nossa, mas como é que você sabe de tudo isso? Eu tô de olho no Instagram. Mas se você é conectado, você já, ou de repente você não tem sua conta no Instagram, mas você já ouviu provavelmente essa palavra autorresponsabilidade. E autorresponsabilidade, a Bíblia já falava sobre isso. Em Gálatas 6, no versículo 7, diz assim, olha, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isso ele também colherá. Todos nós temos influência de heróis e vilões, certo? E muitas vezes nós deixamos os vilões que tiveram influência sobre a nossa vida falarem mais alto. Sabe, às vezes nós culpamos as pessoas pela vida que nós levamos. De repente, algum vilão deixou um legado de fracasso na minha vida e eu reproduzo esse legado de fracasso e eu tô culpando esse vilão. Só que a palavra de Deus diz que, olha, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba fala sobre responsabilizar Deus sobre o que você colheu. Só que, se você planta sementes de fracasso, você vai colher sementes de fracasso. Então não culpe Deus. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. Se você semeou amor, você vai colher amor. Se você semeou, se você plantou paz,
Se você plantou um sentimento de ser pacífico, de conciliação, você vai plantar isso também. Você é o principal e é isso que fala a autorresponsabilidade. O legado de glória se constrói com autorresponsabilidade. Quer dizer o seguinte, que você é o principal responsável pelo legado que você vai deixar. Você é o principal responsável pelo exemplo que você vai deixar. Independente do que fizeram com você, nós temos o hábito de colocar nas pessoas que nos deixaram legado de fracasso toda a responsabilidade por sermos fracassados numa determinada área da nossa vida. Ah, mas eu sou muito frio nos meus sentimentos porque eu não recebi amor dos meus pais. Ah, mas eu sou muito bravo mesmo porque eu aprendi a ser assim. Ah, eu sou mesquinho porque eu sofri muitas privações quando eu era criança. E aí a gente vai responsabilizando os outros pelas nossas posturas de hoje. Mas me enganaram. Mas eu fui traído. Então, não tem como. É isso que eu aprendi, vou fazer também. Ah, mas eu sofri injustiça no trabalho. Ah, mas eu fui demitido injustamente. Eu sofri tantas perdas. E aí a gente começa a responsabilizar as pessoas. O que você tem feito com o que fizeram com você? O que fizeram com você ao longo da sua vida? Quais foram as injustiças que você sofreu? Quais foram as traições que você sofreu? Já foram desleais com você? Comigo já, várias vezes. Já foram infiéis com você? Comigo já. Você já foi traído por alguém que você confiava? Eu já. O que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Eu vou sentar e vou chorar? Sabe, Neemias, eu amo Neemias, a história de Neemias. Porque ele era copeiro do rei, ele tinha um cargo importante, de alta periculosidade, né? Ser copeiro do rei, todos os alimentos tinham que passar para ele, por ele primeiro, antes de chegar até o rei. Mas por isso, ele devia ganhar muito bem, uma condição favorável. Ele tinha um cargo de confiança, e ele trabalhava no palácio, tinha uma vida boa, só que ele recebeu uma notícia ruim. Que os muros de Jerusalém haviam sido destruídos, derrubados. E o muro de uma cidade significa a sua dignidade. Ainda mais naquela época, se tinha muros em volta, é porque aquela cidade, ela se vestia de dignidade, de honra. Ela era protegida, ela era autoridade. Porque ela tinha proteção, nenhum inimigo poderia facilmente entrar nas suas fronteiras, porque ela era protegida. E se um muro de uma cidade fosse destruído, acabava a sua segurança, acabava a sua dignidade. Isso significava muito para um povo. E para Neemias, ele recebeu a notícia de que os muros tinham sido derrubados. O que ele fez? O que ele fez, queridos? Vocês lembram? Ele sentou e ele chorou. Ele chorou por dias e dias. Mas ele não ficou nesse lugar de sofrimento. Teve um momento que ele se levantou e ele falou assim: basta, eu não vou ficar aqui me lamentando, lambendo minhas próprias feridas. Eu vou me levantar e eu vou fazer alguma coisa para mudar isso. Porque, queridos, o tempo do luto, ele existe e ele precisa ser vivido. Se você está vivendo um tempo de luto, de deserto, viva, sofra. Porém, o luto tem um prazo de validade. Ele não dura para sempre. Existe um momento que você precisa se levantar e dizer assim: o que eu vou fazer com essa minha dor aqui? O que eu vou fazer com o que fizeram comigo? Neemias se levantou, começou a mexer os pauzinhos, começou a falar com o rei. Rei, usa aí da tua influência, da tua autoridade.
Sabe, do teu conhecimento com outros reis, com outras autoridades. Abre as fronteiras para mim. Eu preciso de recurso. Patrocina a minha ida, porque eu quero reconstruir os muros de Jerusalém. Ele simplesmente foi ousado, foi corajoso. E o que o rei fez? Tá bom, Neemias. O rei facilitou tudo para Neemias construir o muro. Novamente, ele foi lá, ele movimentou o povo, ele encorajou o povo e assim eles reconstruíram a dignidade de Jerusalém. Ele não sentou e ficou parado chorando, ele entendeu que ele tinha uma responsabilidade sobre aquilo. O que está acontecendo com você? Primeiro traga para você. Deixa eu ver aqui o que eu poderia ter feito diferente nessa situação. Eu poderia ter feito isso. Então agora eu vou fazer diferente a partir de agora. Peça perdão, conserte, ajuste e siga. E avança. Não se prenda no luto, não se prenda na dor, não se prenda no deserto. Deus tem planos para você. Levanta. Coragem. Deus te encoraja, te pega pelo braço. Assuma a responsabilidade pela sua vida e decide mudar. Decida hoje, você mesmo, mudar a direção da sua vida. Hoje. Não é tarde para se sonhar. Amém? Segundo passo, para você criar um legado de glória. Um legado de glória se constrói reconhecendo o poder do exemplo. Nós tantas vezes fazemos coisas que vão deixando marcas na nossa família, nos nossos filhos. Lá em casa, o Caio, ele pensa em alguém que detesta mosquitos. É Satanás no inferno e mosquitos na terra. É recreio, né? O povo do recreio é assim. Gente, pensa em alguém. Se tá passando um mosquito aqui, o Caio... Pera aí, gente. Tá filmando isso? Tá certinho. Gente, o que tá acontecendo? De repente ele começa a querer matar os mosquitos. Pega a raquete. Aí o que a Isabela começou a fazer? Tem uma filha de 3 anos, para quem não sabe. O que ela começou a fazer? Alimentar o seu ódio pelos mosquitos. Mamãe, mosquito, mamãe. Mosquito, mamãe. Pega a raquete, mamãe. Cadê a raquete? Porque ela foi absorvendo o exemplo do pai dela. Ela me vê maquiando, me arrumando. Ela pega lá, mamãe, me dá um algodãozinho. Começa também a passar. Eu também quero passar, mamãe, hidratante. Também quero passar, mamãe, maquiagem. Porque ela está absorvendo, ela está olhando o exemplo. Ela ora. Todos os dias ela ora. Ela ora pelo papai, pela mamãe, ela ora pelos amiguinhos. Aí começa a enumerar todos os amiguinhos, os pais dos amiguinhos, os irmãos dos amiguinhos. É uma graça, gente. Porque lá em casa, a gente sempre quer construir esse legado. E a gente ora todos os dias. E ela acaba pegando isso. Ela acaba absorvendo e reproduzindo isso. Uma criança que viu a mãe orar todos os dias pela manhã, depois do café, ela tende a imitar o exemplo da mãe. Você tem netos? Seus netos te veem orar? O meu avô já é falecido. Mas quando ele estava vivo, ele é falecido tem alguns anos, poucos anos. Mas quando ele estava vivo, eu vi inúmeras vezes, a mesma cena. Eu chegava na casa deles e meu avô estava na sala de jantar, em cima da mesa de jantar, lendo a sua Bíblia. E pensa que ele parava quando a gente chegava? Não, ele tinha um tempo dele. A gente chegava, tudo bem. Ele nem falava direito com a gente, tudo bem, bababá. E continuava a ler a Bíblia. Quando ele terminava de ler, aí ele ia dar atenção pra gente, fazer suco de manga, que até hoje eu me lembro do suco de manga do meu avô. Toda vez que eu tomo um suco de manga, eu lembro dele. Marcas que ele foi deixando na minha vida. Eu sei que ele era um homem de Deus, que deixou marcas na família inteira. Assim como também um legado de fracasso. Se você viveu numa casa onde tiveram muitas brigas, muitas discussões na vida, você vai reproduzindo isso e você vai deixando essas marcas.
A vida inteira eu presenciei atos da minha mãe que foram me ensinando e me moldando. A minha mãe é a pessoa mais sábia que eu conheço. Minha mãe é aquela que fala certo na hora certa, sabe? Aquela que tem um espírito de pacificadora, que muitas vezes se calava. Quando via o clima começando a ficar tenso, ela se calava, não fomentava a briga. Muitas vezes ela cedia à vontade dela. Não comia, isso todo mundo faz, toda mãe faz, né? Não comia o último bolo de chocolate. Não comia a última carninha para deixar para o filho. Legado de glória. Sabe, nós precisamos entender o valor do exemplo. Porque palavras falam muito, mas exemplos arrastam. Os discursos, eles podem comunicar alguma coisa, mas o exemplo que você deixa, isso arrasta uma multidão. Quem deseja deixar um legado de glória, reconhece o poder do exemplo. O poder do exemplo na palavra lançada. Que palavra você tem lançado contra os seus filhos, contra os seus netos, contra a sua família, contra você mesmo? Você é um inútil, você nunca vai dar em nada. Será que você ouviu isso na sua vida? Você nunca vai dar em nada? Você não vai ser ninguém na vida? Você não vai conquistar nada na vida e por isso você reproduz? Às vezes a gente lança sobre nós mesmas, eu não consigo, eu não sou capaz de fazer isso, eu nunca vou conseguir ser feliz, eu nunca vou conseguir casar de novo. Gente, o meu avô, o outro, por parte de pai. Minha avó faleceu, ele tinha 81 anos. Ele se casou novamente, 6 meses depois, com uma velhinha de 79. E eu fui madrinha de casamento dele. Era uma amiga lá da igreja, há muito tempo da igreja deles, que era amiga da família, que era uma mulher que nunca tinha se casado. Quando minha avó morreu, eles se juntaram, se casaram. Não dá para ficar sozinho muito tempo, né? É desafiador você viver sozinho muito tempo. É desafiador quem não tem um companheiro em casa. Sim, é desafiador. E homem não aguenta ficar sozinho por muito tempo, né, gente? Homem logo dá um jeitinho. Ele se casou direitinho. Mas será que você tem lançado essas palavras contra você mesmo? Nunca vou conseguir fazer isso. Nunca vou conseguir construir. Eu sempre fui enganado. Eu sempre vou ser enganado. Eu sempre fui traído. Vou sempre ser traído. Mas a sua palavra tem poder para criar mundos. Você conhece a experiência do arroz? Eu tenho tempo, né, gente? Quanto tempo falta para mim? Eu vou falando, vocês sabem, né? Coloca aí a plaquinha de acabou mesmo. É o barulho? Vocês conhecem a experiência do arroz? Eu estou falando do poder do exemplo e do poder da palavra. Quem conhece a experiência do arroz? Vou contar a experiência do arroz. Tinha 3 potinhos, tá? O arroz... Deixa eu lembrar aqui, gente. O experimento do arroz. Isso. São 3 potes que tinham 3 rótulos. No primeiro pote, o primeiro rótulo estava escrito assim: eu te amo. No segundo arroz, no rótulo grudadinho no pote, estava escrito: eu te odeio. E no terceiro, o potinho de arroz, estava escrito assim: indiferença. Sou indiferente a você. Então, um professor japonês chegou na turma, levando esses 3 potinhos de arroz, colocou em cima da mesa e falou assim: turma, a partir de hoje, vocês vão fazer o seguinte: todos os dias, quando vocês chegarem aqui, vocês vão virar pro potinho do eu te amo e vão falar assim: ô arroz, eu te amo. Que doideira, né, gente? Mas presta atenção. Ô arroz, eu te amo. No potinho do eu te odeio, arroz, eu te odeio. Você não era para estar aqui. E no potinho do indiferente, você vai falar assim: eu sou indiferente a você. Você pode morrer, você pode fazer o que você quiser. Eu sou indiferente a você, não tenho nenhum sentimento por você. E assim foi, durante um mês, aqueles alunos diziam para o potinho do arroz: eu te amo, eu amo você. Eu te odeio. E o outro potinho: eu sou indiferente a você. No final de um mês, o potinho do arroz, onde estava escrito eu te amo, ficou perfeito. Fora da geladeira, tá, gente? Ficou perfeito, fresco. O potinho onde estava escrito eu te odeio, mofou. E o potinho onde estava escrito indiferença, azedou. Vocês entendem o poder da palavra? O poder da palavra.
Palavras criam mundos, palavras criam realidades. Quais são as palavras que você tem dito? Para a sua família, para os seus, para você mesmo. Entenda o poder da palavra. Depois teve uma professora em Curitiba, aqui no Brasil, que replicou essa mesma experiência e ela obteve o mesmo resultado. E só que Salomão, gente, isso não é novo pra gente. Salomão já tinha descoberto isso, o poder da palavra. A gente ouve muito Paulo Vieira falando, né, os super coaches falando. Mas Salomão já tinha dito isso há muito tempo. Ele fala em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A sua língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Construa, através da sua palavra, um legado de glória. Um legado de vida. Amém! Em terceiro lugar, um legado de glória se constrói com valores eternos. Gênesis 18, 19 fala assim: eu escolhi, ele fala para Abraão, Deus falando para Abraão, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito. Por que Deus escolheu Abraão? Você já parou para pensar? Por que Deus escolheu Abraão para ser pai de multidões? Está aqui em Gênesis 18, 19. Deus escolheu para que ele ordenasse aos filhos e aos descendentes o caminho do Senhor. Os planos e propósitos de Deus são sempre maiores que uma geração. Os sonhos de Deus para a sua família são maiores do que a sua própria família. Os sonhos de Deus a teu respeito vão ultrapassar você, vão ultrapassar a sua família. Eles vão atingir mais que uma geração. Eles vão alcançar a sua descendência. Você crê nisso? O legado de Abraão chegou até nós hoje. Nós estamos aqui debaixo de um legado que Abraão lá atrás deixou. Pai de multidões. E às vezes a gente dá tanta importância àquilo que é terreno, àquilo que é provisório. A gente precisa entender que o legado que a gente está construindo tem valores eternos. O verdadeiro legado não se constrói com riquezas humanas. O verdadeiro legado não se constrói com recursos financeiros. Não acumulem, diz Mateus 6, não acumulem para vocês tesouro no céu, tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destroem, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça não pega, onde nenhum ladrão rouba. Sabe, recurso financeiro, uma boa casa, um bom apartamento, um bom carro, isso tudo é muito bom. Mas nada disso produz um legado eterno. Ninguém leva isso para a sepultura. Ninguém leva o carro para a sepultura. Ninguém leva a casa lá de Valqueire para a sepultura. Ela fica aí. Tudo isso é muito bom. Construa. Deixe para os teus filhos, se você puder. Mas isso não é o mais importante. Sabe por quê? Herança você deixa para alguém. Legado você deixa em alguém. São marcas eternas. É o hábito de oração que você teve a vida inteira. Se você não teve, começa hoje. Hoje. Há tempo para deixar um legado de glória. Hoje. Qual é o legado que você vai deixar? Gregory Frizel diz que a melhor forma de viver a vida é investir em algo que ultrapasse a sua própria duração. O maior legado que um pai pode deixar para um filho é o que ele construiu com Deus.
O maior legado que uma avó vai deixar para o seu neto é aquilo que ela construiu com Deus. Vocês já devem saber o que a pastora Nádia faz, né? Ela já pregou aqui, Jaque? Ela já falou o que ela faz para a neta? Pois é. Ela pegou uma Bíblia, ela comprou uma Bíblia só para a neta dela, que tem 3 anos. Isso é lindo, gente. E ela comenta as experiências que ela tem com Deus na Bíblia, ela vai escrevendo. As histórias que ela tem com os versículos. Porque quando ela morrer, ela vai deixar aquela Bíblia para a neta dela. O legado, legado, legado. Você não sabe escrever? Grave. Todos nós temos um celular hoje, certo? Quem não tem um celular, levanta o dedo. Quem não tem um celular? Se você não tem, você pode ganhar um celular. Amém? Todos nós podemos gravar um áudio. Se você não consegue mais escrever, se é ruim para você, grava um áudio. Grava áudios. Peça seu filho, peça alguém, pede a Jaqueline para te ajudar a criar um grupo com você mesmo. No WhatsApp eu faço isso. Eu criei um grupo com o Caio, excluí o Caio e deixei o grupo lá para que eu possa ir acumulando ali os conteúdos que eu acho importantes. Grave áudios ali para os seus netos, coisas que você vive com Deus, coisas que você viveu com Deus, experiências, palavras que Deus te disse, coisas que você aprendeu nessa vida. Qual é o legado que a gente vai deixar? Em quarto lugar, um legado de glória se constrói com paixão. E aí eu volto para o nosso texto base, em Salmos 145:4. Uma geração contará a outra geração sobre os feitos do Senhor. Sabe, nós não precisamos de nenhuma estrutura. Você está numa igreja que tem mais de 15 mil membros, um templo para mais de 4 mil pessoas, um som incrível, uma iluminação linda, uma cadeira acolchoada, um templo bonito, uma estrutura bonita, uma fachada bonita. Mas sabe que Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de estruturas. Deus não precisa de um som. Deus não precisa de uma música. Deus não precisa de bons cantores. Deus não precisa de nada. Deus precisa de coração quebrantado. Deus precisa de coração arrependido. Deus quer conhecer o teu coração e quer ouvir você falar assim: Deus, olha só, eu não construí um legado de glória até aqui não, mas a partir de hoje eu vou construir um legado de glória, porque eu sei que não é tarde para sonhar. Não é tarde para sonhar a salvação da minha família. Não é tarde para sonhar a reconstrução da minha família. Não é tarde para desejar o meu filho de volta para os caminhos do Senhor. Não é tarde para deixar um legado de glória, uma marca de vida, de alegria, de esperança. Não é tarde. Eu lembro que o Caio se formou em Direito, ele é advogado também. Tem o quê? Tem uns 15 anos, eu acho. E na turma dele de Direito, da Católica de Petrópolis, ele é petropolitano, nós estudamos lá, se formou com ele um homem devia ter, queridos, quase uns 80 anos, se formando em Direito. Sabe como ele ia para a faculdade? Com um caderninho debaixo do braço. E ele era curvado assim, ele andava assim. Todo mundo já conhecia ele. Para lá e para cá. Eu via aquele homem na faculdade todos os dias. Eu imagino que não devia ser fácil para ele. Que ele de repente não tinha uma boa saúde. Que talvez os seus filhos e netos não o apoiassem. Você é muito velho para fazer faculdade. Tá doido, pai? Tá doido, avô? Mas ele escolheu e falou assim: não, eu ainda tenho algo para construir aqui. Ele se formou com Caio, advogado, com quase 80 anos de idade.
Ei, o que você deseja fazer ainda para Deus e você não fez? Quais são os projetos que Deus já colocou no seu coração? Quais são os cursos que você não terminou e se arrepende? Eu não terminei, gente, piano. Eu fiz piano minha infância toda, mas depois eu não terminei. É uma pequeninha frustraçãozinha que eu tenho. Eu acho lindo quando Paulo toca o teclado, Rafael, os tecladistas dessa igreja. Uma pequenininha frustração que eu tenho. Eu poderia ter terminado, eu não terminei. Ainda é tempo. O que você, de repente, deixou pela metade? Ainda é tempo. Ainda há tempo para construir legado de glória. Deus vai te dar forças para viver o hoje. Sabe? Basta cada dia o seu mal, pois Deus dará forças suficientes para você viver o hoje. Não se preocupa com o amanhã, faça hoje. Acordou amanhã, faça amanhã. Viva amanhã. Construa amanhã. O legado de glória se constrói com pequenas ações diárias. Não se constrói de uma vez só. Se constrói hoje um pouquinho, amanhã um pouquinho, depois amanhã um pouquinho. É um pouquinho a cada dia. Deus usa pessoas comuns como eu e você. Pessoas comuns. Se você fosse embora hoje, que legado você deixaria? Se Deus te chamasse hoje, o que você teria construído? Pois ainda dá tempo. Precisa pedir perdão para alguém? Ainda dá tempo. Pega seu celular, liga para alguém quando acabar essa ministração. Amém? Muitos pais precisam pedir perdão para os seus filhos. Peça perdão hoje. Construa um legado de glória. Faça uma escolha. Não tenha medo. Deus é o principal, é o único fundamento para a construção de um legado de glória. Amém? Um legado de glória se constrói com autorresponsabilidade, com bons exemplos, com valores eternos e com paixão. Paixão por Deus, paixão pelas vidas. Sabe que você pode liderar uma célula? Você conhece Jesus, você está ouvindo essa palavra, você tem cognição e você sabe se comunicar. É o suficiente para cuidar de alguém. Como que estão as pessoas no seu condomínio? Como que estão os adolescentes no seu condomínio? Como estão as pessoas adultas do seu condomínio? Os vovôs, as vovós do seu bairro? Como estão? Construa um legado de glória na vida deles. Atos de alegria, atos de glória, atos de paz. Os meus pais foram grandes responsáveis por eu amar Jesus. E eles receberam isso dos pais deles. Meu pai é pastor, ele me ensinou a amar a igreja, ele me ensinou a amar o reino, ele e minha mãe. E ele recebeu isso dos avós dele. E foram passando. Esses meses atrás que eu conectei o fato de que a minha avó materna foi a vida inteira uma líder de mulheres na região dela. No dia do sepultamento dela, eu nunca vi a igreja dela tão cheia. PIB de Seropédica. Tem mais ou menos uns 12 anos que ela morreu. Eu nunca vi a primeira igreja batista de Seropédica tão cheia de famílias, mulheres, porque a minha avó deixou um legado. E eu trabalhando com mulheres esse tempo todo, esses meses é que eu liguei, eu falei, gente, a minha avó deixou isso na minha vida. Ela deixou um legado de glória na minha vida, de cuidado. Deixe um legado de cuidado, de amor por Deus, de amor por vidas. Ainda é tempo de sonhar, ainda é tempo de construir. Não volte atrás. Deus ainda tem projetos para você. Não é porque você está aposentado, não é porque você, de repente, desacelerou nas suas atividades. Nem sempre, né?
Tem gente que não desacelera nunca. Mas não é porque você, uma vez, um dia, tentou desacelerar em alguma coisa que Deus encerrou os projetos dele na sua vida. Não! Enquanto você tem ar, há um propósito. Enquanto você respira, existe propósito do céu para a sua vida. E não se engane! Você vai chegar no juízo final e Deus vai começar a te perguntar: ô filho, o que você fez para mim depois que você se aposentou? Filho, o que você fez para mim depois que você desacelerou suas atividades profissionais? Depois que você só empreendeu, se aposentou daquele emprego, começou a empreender alguma coisa mais tranquila, o que você fez para mim? O que você tem nas suas mãos para mim? Não é tarde para sonhar. Fica de pé no seu lugar.